Olá, meus amores, minhas amoras. Hoje estou aqui de novo. Regresso aqui ao vídeo para vos trazer uma mensagem e uma surpresa muito grande que eu acredito que vai ser muito interessante, muito importante, muito útil para ti que estás aí desse lado. Eu sou Silvia Gião, sou mentora transpessoal e estamos aqui neste momento no planeta Terra a iniciar o mês de junho. Estamos na metade do ano de 2025. Estamos em vésperas de lua crescente e eu recebi uma mensagem esta semana, este fim de semana, que partilhei convosco nas redes sociais hoje de manhã e agora recebi uma orientação para estar aqui a falar convosco sobre essa mensagem tão simples e tão importante para nós humanos que estamos aqui a viver este momento de transição planetária, de transição humana, de transição do mês de maio para o mês de junho, de transição do primeiro semestre de 2025 para o segundo semestre de 2025. Estamos sempre em transição, só que esta transição este ano vai ser uma transição muito mais profunda, muito mais poderosa, muito mais intensa, muito mais brilhante. E é nesse brilho, nessa força, nessa direção que nós precisamos de nos colocar o nosso foco nessa orientação para o sol, para as estrelas, para o brilho, para essa conexão com a nossa divina presença eu sou, com o nosso eu superior. Então a mensagem foi esta: na vida, nesse caminho da vida, nós tivemos pedras, apareceram pedras nesse caminho da vida. A água passou por elas para as fazer brilhar como estrelas. E agora essas pedras brilhantes mostram-nos o caminho do céu. Profundo. E então eu acrescentei que esta semana, principalmente o dia de hoje e o dia da manhã, fala-nos sobre esta necessidade de olharmos um pouco para trás, olharmos para o primeiro semestre de 2025 e de observarmos todas as pedras, as pequeninas, os eixos pequeninos, as pedras grandes, os pedregulhos que poderão ter aparecido no nosso caminho durante 2025, que poderão já ter transitado de 2024 para 2025. E importa olhar para essas pedras, para esses pedregulhos ou para esses seixinhos pequeninos e ver como é que eles estão. Se eles estão escuros, cheios de lodo, cheios de pó, pesados, se estão enegrecidos pela chuva, pela lama, pelo pó, por todas essas situações agrestes que estão a dar essa cor, esse peso a essas pedras, a essas rochas, a essas areiazinhas, ou se a água da cachoeira, a água do mar, a água das nossas emoções, a água dos nossos olhos, as nossas lágrimas que brotaram
durante este último semestre, este que está a acabar, o primeiro de 2025 e o último desse período da nossa vida, se esse choro, se essa consciência, se essa nossa emoção, se a nossa ação, se as nossas mãos, se a nossa energia começou a limpar essas pedras, essas rochas, esses pedregulhos, essas areiazinhas. Então vamos olhar para a cor, para a tonalidade e perceber se houve mudanças, se elas já estão mais leves, se já estão mais brilhantes, se já fizeram luz, se já deram à luz, se já se transformaram em estrelas, em pedrinhas cintilantes, em pontinhos de luz, ou então mesmo num diamante enorme, cheio de luz. Isso mesmo, tem coragem de olhar, olha para trás. Percebe o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu a esses desafios, a esses problemas, a esses obstáculos, essas situações que te vieram fazer sair da tua área de conforto, que vieram te desafiar, que vieram te acordar, que vieram trazer algo inesperado, essa mudança na tua vida. Então observa-te a observar esses obstáculos. Como é que tu estás agora, olhando para trás, vendo-te a olhar lá atrás para os obstáculos, para os desafios, e regressa aqui agora e olha com essa distância, tu agora, na tua versão atual, olhando para esses desafios, para essas pedras no caminho. Elas ainda continuam na tua vida, elas ainda têm esse peso, elas ainda têm esse tom escuro, ou já estão mais leves, ou já estão mais brilhantes, talvez até tenham mudado de cor, talvez até já não estejam mais no teu caminho. Que bom olhar lá atrás, ver como é que tu eras, como tu reagiste ou como tu agiste perante aquilo que te surgiu, o que fizeste ou o que tu não fizeste, o que conseguiste fazer, o que tu escolheste fazer, e honra-te. Honra-te porque tudo o que foi feito, foi dito, foi escolhido, foi o melhor que tu conseguiste fazer naquele momento, perante aquelas circunstâncias, naquela situação que aconteceu, sendo tu a pessoa que eras naquele instante passado. Agora, respirando, traz-te para este momento presente e observa-te. Observa-te que já não és a mesma, já não és a mesma pessoa que enfrentou ou que não quis olhar aquela pessoa do passado. Consegues perceber que aquelas pedras do caminho vieram te transformar,
vieram te tirar de situações que já não eram importantes, já não eram favoráveis, que já não te faziam crescer, que tu própria já sabias que aquilo não era o melhor para ti, que já não estavas bem naquele caminho, junto daquelas pedras, naquelas circunstâncias. Algo que até podia ter sido no início maravilhoso e que começou a ganhar peso e que começou a cristalizar-se e que começou a criar um constrangimento nas tuas emoções, na tua abundância, na tua vida. E que agora, passado um tempo, meio ano, um ano, meses, dias, tu dás-te conta e consegues até agradecer cada circunstância, cada pedrinha, cada pedregulho, cada montanha rochosa que te foi colocada lá atrás, que muitas vezes foste tu própria que permitiste que ela se instalasse na tua vida, que ela entrasse no teu caminho. Foste tu com a responsabilidade dessa alma que busca o aperfeiçoamento, que busca o crescimento do amor, que busca a experienciação, que decidiu passar por essa experiência, que decidiu trazer para a sua vida aquelas pedrinhas, aquela areia escorregadia, ou aquela montanha que parecia ser grande demais, que não havia solução, que não havia possibilidade de tu conseguires subir à montanha. Não conseguias ver uma solução, não conseguias ver um caminho. Ou por teimosia querias subir à montanha e ali ao lado havia um outro caminho simples, talvez mais demorado, mas simples, sem esforço ou com menos esforço. Um caminho que dava a volta, que contornava, mas que por teimosia ou por uma vontade enorme de mostrar a ti própria que eras capaz de avançar a montanha, tu foste com toda a tua coragem, com toda a tua força, fazer esse caminho árduo de subir até à montanha. Então agradece e louva todo esse caminho, todo esse percurso, tudo o que te aconteceu até tu conseguires subir lá acima. E se ainda estás no caminho, ou se tu desistisse desse caminho, ou se estás a descansar, qualquer que seja a situação da tua vida agora, em relação a essa areia que te fez escorregar, a essas pedrinhas pequenas que te fizeram parar um pouco, ou perante essa montanha enorme que tu estás cansada de escalar, agradece. Olha para as estrelas e percebe que nesse céu imenso existem mais pontos brilhantes, que são essas estrelas que despertaram
essa tua caminhada mais árdua, menos árdua, com mais choro, menos choro, com mais consciência ou menos consciência, mas que foi resultado desse teu caminho, desse teu crescimento, desse trabalho que tu fizeste dentro de ti, para que tu conseguisses contornar esses obstáculos, agarrar essas pedras, poli-las com muito amor, por vezes com raiva, por vezes com indignação, por vezes com questionamento intrínseco vindo de dentro de ti. Porquê é isto? Então, de tu tanto os esfregares, de tu olhares para esses obstáculos, de tu derramares algumas lágrimas, de tu conectares com o teu coração, de tu fazeres esse movimento, de olhar para a pedra, de levantar os olhos para o céu, pedir ajuda, de olhar para dentro de ti, de te reconectares com esses espaços, essas dimensões internas ainda obscuras, que falam de medo, que falam de dúvidas, que falam de insegurança, que falam daquelas sombras, daqueles lugares escuros ainda, que o teu olhar ainda não tinha conseguido entrar, e que graças a essas pedras, essas areias ou a essa montanha, todo esse caminho que tu percorreste, ou com elas nos pés, magoando-te, ou com elas nas mãos e nos bolsos, incomodando e trazendo essas emoções de querer partir, de querer largar, de querer esfregar, de querer tornar isso leve, ou então essas emoções perante a montanha que parecia algo tão grande que tu nunca na vida ias conseguir ultrapassar. Tudo isso fez com que tu fosses reconectando com a tua água, com a tua emoção, fosses libertando as mágoas, as dores, as raivas, os ressentimentos, essa energia densa de falta, de carência, de solidão, de insuficiência. Tudo isso foi sendo mexido, foi sendo incendiado, aquecido. E agora essas areias se transformaram em pepitas de ouro, essas pedras de tanto serem polidas transformaram-se em diamantes, e essa montanha, agora estás no cimo dela e consegues ver para além do obstáculo, para além da ilusão, para além da impossibilidade de transpor, para além das limitações, e consegues ver que tudo isso já não foram obstáculos, já não foram os teus inimigos, mas foram ajudas que a vida te colocaram no teu caminho, para que tu pudesses abrandar, parar, respirar, entrar, meditar, orar e te transformar. E ainda estás em processo, mesmo que parte ou toda a areia já se tenha transformado em ouro,
Mesmo que essas pedras já se tenham transformado em cristais, mesmo que já estejas no cimo da montanha ou que já estejas num lugar alto e que já tenhas outra visibilidade, a vida continua e vai trazer-te mais. Mas tu certamente neste momento já estás muito mais sintonizada com a tua alma, com o teu espírito, com o teu eu superior, com o teu mestre interno, com quem tu és de verdade, para além da tua personalidade. E já estás muito mais em conexão com a vida. E o que é que a vida pede? O que é que a vida quer de ti? Quer que tu cresças. E é necessário crescer com dor? Haverá sempre um pouco de dor, haverá sempre pedrinhas, haverá sempre decisões a tomar, alguns obstáculos que surgem, alguns contratempos, mas tu serás sempre alguém diferente, alguém mais brilhante, alguém que já aprendeu a olhar para a pedra, a segurá-la, a agradecer, a fazer a conexão ao teu coração sagrado e a olhar para cima, para as estrelas, para a vida, para Deus, para o universo, para essa força maior que faz tudo para que tu possas continuar a brilhar e a transformar cada pedrinha, cada areia, cada pedregulho, cada montanha num ritual sagrado de viver a vida com essa consciência de que nada é por acaso e que tudo o que aparece na tua vida tem como objetivo levar-te mais para cima, mais conectada com a tua essência, com a tua força, com a tua sabedoria, com a tua fé, com a tua confiança, com a tua segurança, com a tua felicidade, com o teu entusiasmo, com os teus dons, com o que tu vieste cá fazer, com quem tu és de verdade, contigo própria, aqui dentro. Recordar que tu és o teu mestre, a tua mestre, que tu és uma autoridade, que tu tens valor, que tu mereces, que tu és linda, que tu és preciosa, que tu és um ser maravilhoso que estás aqui neste planeta a recordar de ti própria, a recordar quem tu és. E no final, olhando para trás no teu caminho, vais ver muitos pontos de luz. Cada pedrinha, cada areia, cada montanha vai se transformar em estrelas que pertencem a uma constelação, que é a constelação da tua vida, de todos os momentos históricos, maravilhosos, mágicos, gloriosos que tu viveste e nos quais tu mais te transformaste. E aí vais dar-te conta que tu própria és o universo, trazes o universo dentro de ti, trazes todo o potencial para transformar tudo da tua vida e tu própria
nessa estrela bela, única, grandiosa, brilhante, divina, que tu já és, nesses planos universais superiores. E esta mensagem tem como objetivo inspirar-te e preparar-te para o novo semestre que vem aí, entrando em junho. Pois vai ser muito importante cada um de nós estar bem consciente de quem é neste momento, para onde a alma, essa estrela, pretende ir a partir de agora. Como é que ela vai agir, fazer, como é que ela vai transformar tudo aquilo que vai vir de fora. Como é que ela vai se expressar, reconhecendo a sua grandiosidade, a sua beleza, a sua bondade, essa fonte de amor infinito que brota no seu coração. É esse o caminho? Acredito que sim. Então, vamos ser convidados a partir de agora a olharmos para cada areia nova que vai surgir, para cada pedra, para cada pedregulho, para cada montanha, com esse olhar brilhante, esse olhar elevado da nossa estrela, que somos nós. E vamos perguntar: o que faço com isto? Como posso transformar isto? O que é que a vida quer de mim agora? Como posso transformar isto em algo maravilhoso? Isto é importante para mim? Devo carregar isto comigo? Devo subir essa montanha? Ou apenas contornar? Porque já não preciso mais dessa aprendizagem. Vida mostra-me o caminho. Então, vais precisar várias vezes, a partir de agora, de levar tudo isso ao teu coração sagrado, respirar profundamente, perceber o que é que de veras é importante na tua vida, para que possas simplificar, para que possas largar, para que possas contornar, para que possas flexibilizar, para que possas limpar, para que possas decidir, escolher, fazer de acordo com as instruções mais elevadas, em prol de ti própria e do bem comum. E então estamos a ser convidados a mantermos-nos muito focados no nosso coração, na nossa grandiosidade, no amor, na tolerância, na humildade de aceitar quem nós somos, aceitar as instruções superiores, na humildade de estarmos ao serviço, na humildade de sabermos que existe um plano muito maior
do que a nossa pequena vontade egoica. E então 2025 vai continuar, vai trazer desafios, muitas revelações, vai trazer convites, vai trazer muitas surpresas e nós certamente vamos estar preparadas para transformar tudo isso em algo muito brilhante e para que possamos, no final de 2025, olhar para trás e perceber o quanto é que nós nos transformamos, nos libertamos, nos simplificamos, nos valorizamos, nos tornamos muito mais brilhantes, transparentes, muito mais verdadeiros, muito mais amorosos, muito mais felizes, muito mais grandiosos. Bom, era essas palavras que eu vos queria dizer. É o tom, a vibração, a chamada que estamos a receber para este último semestre de 2025, para nos posicionarmos com muita fé, com muito amor, com muita integração com o nosso mestre interior, com a nossa parte sábia, com a nossa parte adulta. Claro que momentos de brincadeira, momentos de leveza, momentos de contacto íntimo com a nossa criança. Não terá sido ontem, o dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança, que é tão importante trazer a criança connosco, colocá-la aqui no nosso colo, abraçá-la, mas importa que ela sinta que nós agora somos adultos e que estamos aqui a tomar conta dela. E tudo aquilo que faltou lá no passado, ainda na barriga da mãe, no passado da infância, que possa ter criado falta de segurança, falta de confiança, falta de autoamor, falta de autoestima, falta de tanta coisa, de carência, mesmo carência afetiva, ou carência financeira, ou carência de segurança, de autoafirmação. Qualquer que seja essa carência, esse trauma que essa criança teve lá naquele tempo e que, claro, que está a influenciar todo o nosso percurso, e não é só isso que influencia, obviamente, mas a criança é uma parte de nós fundamental e neste momento precisa de estar muito aqui no nosso colo, muito abraçadinha, muito a olhar nos olhos e dizer: acalma-te que eu estou aqui, tu não estás sozinha, não vais passar por isto sozinha. Eu agora cresci e sou aquela parte que tu buscas de confiança, de fé, de amor e também de brincadeira e também de dons e também de sonhos. E então o que é que nós duas vamos fazer hoje para nos divertirmos, para sonharmos, para criarmos? Porque só assim, integradas, é que vamos conseguir transformar essas pedrinhas todas, transformar os pedregulhos e as montanhas num conto mágico, que no final da vida vamos contar com muita alegria, com muita emoção, tudo aquilo que nós vivemos juntas, tudo aquilo que nós transformamos, tudo aquilo que nós fizemos, que nos divertimos
e que criamos para nós e para os outros. E que mereceu muito a pena. Mereceu muito, foi tão valiosa a vida, cada minuto, cada conquista, cada momento de espera, cada momento de paragem, cada choro, cada riso, cada abraço, cada momento, cada desilusão que depois veio mostrar que não era por ali, que depois nos veio mostrar que era importante parar. E que mesmo que não tenhamos a consciência do porquê, não é? Que nos limita, que nos bloqueia, ganhamos essa nova visão, essa nova forma de olhar as coisas, de olhar a vida, mesmo não sabendo todos os pormenores, não controlando nada ou quase nada. Certamente foi muito importante, certamente criou imenso, transformou muito e era para ter sido assim. E entregamos à vida. Vida, o que queres hoje de mim? Leva-me. Que eu vou estar aqui integrada no corpo, que é matéria, no coração, conexão com a alma, coração, conexão com a criança, e com a vida, com o espírito, com a unidade. Claro que vou estar a pensar, claro que vou estar atenta a viver o aqui e agora, sem estar preocupada e ansiosa com o futuro, sem estar presa lá no passado. Vou estar aqui e agora, unindo a emoção com a razão e com a intuição. Em tudo o que eu fizer, colocando a atenção plena em tudo o que eu fizer no dia a dia, tudo o que chega até mim, e questionando não o porquê, mas para quê? O que é que eu faço com isto? Para quê que isto aparece agora na minha vida? Gratidão, vida, mostra-me, orienta-me o que eu posso fazer com isto, como é que eu posso transformar isto, esta pedrinha, num brilhante. E no final tu vais brilhar verdadeiramente vindo daqui. Desejo-vos uma semana com muita consciência, com muita preparação, com este exercício que eu vos deixei ficar aqui, e vamos juntas continuando a brilhar rumo à nossa estrela, permitindo-nos abrir para que a estrela também venha ter connosco. Vamos fazer este caminho, nós indo, a estrela vindo, até nos encontrarmos e até nos unificarmos. Tenham uma semana fantástica. Beijinhos no vosso coração.